Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bebam água, se hidratem. Deixa eu falar com vocês. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a número 3 da Umbrella Academy. Nesse vídeo, um inscrito me pediu para fazer um vídeo sobre o número 5, né? Levantou ali teorias sobre o número 5. Os poderes, as habilidades e tudo. Então, esse vídeo foi um pedido de um inscrito que a gente vai estar atendendo hoje. E eu espero que vocês gostem. Vamos falar hoje do número 5 da Umbrella Academy. Lembrando que eu vou deixar no card aqui o vídeo da número 3, que eu já fiz. O número 5 tem um nascimento um pouco misterioso. O mistério do nascimento do número 5. Porque no dia que ele nasceu, nasceram várias outras crianças de mulheres que não estavam grávidas até aquele momento. Isso mesmo, mulheres que não estavam grávidas. Você não entendeu errado. Elas não estavam grávidas e elas simplesmente pariram crianças. Uma dessas crianças era o número 5. Ele nasceu no dia 1º de outubro de 1989, onde 43 mulheres ao redor do mundo deram à luz simultaneamente, mas nenhuma delas estava grávida até aquele dia. Então, é um mistério. O número 5 era uma dessas crianças. O número 5 foi adotado pelo mesmo empresário bilionário que adotou os outros, e desde muito cedo ele apresentou poderes de viagem temporal. E para provar que já controlava seus poderes, ele se arriscou em uma viagem temporal, em um salto temporal. A sua ideia idiota de provar os seus próprios poderes e provar que os controlava deu surpreendentemente errado. O número 5 ficou perdido por anos, foi dado como morto e acabou num futuro pós-apocalíptico, onde ele acabou sobrevivendo, sim, mas ficou um pouco lunático das ideias, tanto que ele não lembra o seu nome real, ele só lembra que era o número 5. Por isso que o tempo todo ele é chamado de número 5, porque a gente não sabe o nome dele, ele não lembra o próprio nome. E o número 5 viveu nesse futuro pós-apocalíptico, ele sobreviveu nesse futuro pós-apocalíptico por um tempo, até ser resgatado por uma organização chamada A Comissão. A comissão viu no número 5 uma capacidade, né, os poderes dele de viagem temporal, e o treinou em técnicas de assassinato e combate, além de treinar ele também no controle das suas próprias habilidades. A comissão, como é chamada, é uma organização que preserva as linhas do tempo e o fluxo temporal. Eles entenderam que as habilidades dos 5 eram muito úteis e treinaram ele, recrutaram ele como um assassino do tempo, treinando ele em artes de combate e também na melhora de suas habilidades. A organização chamada de A Comissão faz o seguinte: quando vê que alguém vai desestabilizar a linha do tempo, envia assassinos temporais para que matem aquele indivíduo antes que ele desestabilize a linha do tempo. E o número 5 foi um dos seus melhores assassinos. Após o seu treinamento, o número 5 se tornou um exímio assassino e melhorou as suas capacidades com as suas próprias habilidades. Mas você já notou que o número 5 parece uma criança, um adolescente? E como eu disse, ele é bem velho. Ele nasceu, como eu falei para vocês no início do vídeo, no ano de 1989. Então, tecnicamente, era para ele ser um adulto, né? Um cara bem mais velho. Por que, que ele parece uma criança? Efeito colateral da sua habilidade do seu primeiro salto. Quando ele fez aquele primeiro salto, aquele que ele queria provar que já controlava suas habilidades, então, ele ficou perdido na linha do espaço-tempo, o que afetou a cronologia do seu corpo. Quando ele fez um salto, ele tinha a idade cronológica que o corpo dele reside. Só que como ele ficou preso em um futuro pós-apocalíptico, o corpo dele não envelheceu, por alguma anomalia do próprio poder que ele não controlava, acabando prendendo ele em um corpo de um pré-adolescente, uma criança, basicamente. Né? Então ele é um adulto, né, já envelheceu mentalmente, psicologicamente, mas cronologicamente, por causa daquele primeiro salto e por causa de um efeito colateral que isso gerou, o corpo dele não acompanhou esse envelhecimento, o prendendo sempre num corpo de adolescente. Tá bom, agora que a gente já falou um pouquinho da história, a gente vai começar a falar um pouco das habilidades dele. Fora o fato de ele ser um assassino muito habilidoso, ele tem habilidades meta-humanas, que é a habilidade de transporte espacial e transporte temporal. São duas diferentes. O que é o transporte espacial? Ele abre um portal de um local para o outro, tipo da sala para a cozinha, ou da cozinha para o banheiro, ou do banheiro para a escola, que fica a quarteirões de distância. E isso é um salto espacial, porque ele está indo de um lugar para o outro dentro da mesma linha do tempo. Ou seja, ele abre um portal aqui e aparece lá, meio Kurt Wagner, né? Meio noturno.
mas até dentro da mesma linha do tempo. E isso é um salto espacial, porque contínuo, espaço, tempo são coisas diferentes. Ele está dentro da mesma linha do tempo, mas ele abre um portal para ir de um lugar para o outro, instantaneamente. Esses portais são mais fáceis de fazer, porque estão dentro da mesma linha do tempo, e também são de uso mais fácil. Ele usa esses portais em combate, junto com as suas habilidades assassinas, para surpreender inimigos e atacá-los de forma eficaz, brutal e furtiva. Porque ele é um assassino treinado, além do fato de que ele pode abrir portais de um lugar para o outro quase que instantaneamente. É lógico que se ele usar muito essa habilidade, ele fica cansado, fisicamente falando. Agora o portal do tempo é outra parada. Vamos fazer uma aula de ciências rápida aqui. Imagina o tempo como uma linha contínua linear que vai sempre para frente. E que você e eu não temos acesso ao passado. O passado é o que passou. Você só tem acesso ao seu presente e você não sabe o que vai vir no seu futuro. O número 5, ele tem acesso a todas as vertentes dessa linha. Ele tem acesso a passado, presente e futuro. Ele está no presente, mas ele pode saltar para o futuro ou pode saltar para o passado. Ele pode ir nessa vertente. E não só nessa linha do tempo, porque existem outras linhas do tempo. O fluxo temporal é contínuo, existem outras realidades. Tanto que ele foi parar numa realidade pós-apocalíptica. Então isso exige uma coisa chamada matemática, da qual eu não sou bom, e na qual o número 5 tem que ser excelente. Porque se ele errar um único cálculo, ele pode parar numa realidade onde os nazistas ganharam a guerra, onde está pós-apocalíptico, onde tem baratas gigantes, onde os dinossauros nunca foram extintos, de infinito. Então ele tem que saber para onde ele vai, porque a linha do contínuo espaço-tempo é infinita. E ele não sabe para onde ele vai se ele não souber os cálculos. Então ele tem que ser muito bom em matemática para calcular exatamente o ponto fixo que ele quer parar. Porque se ele errar o cálculo, ele pode ficar perdido numa realidade alternativa, coisa que já aconteceu, ou ele pode ser estilhaçado pelo fluxo do espaço-tempo. Uma coisa é você usar a sua habilidade, abrir um portal que vai da sua casa até a padaria, atravessar o portal, ir na padaria, comprar pão, atravessar o portal de novo, chegar na sua casa. Mesma linha cronológica. E provavelmente você já foi na padaria alguma vez. Então você já sabe onde ela fica. Agora, a questão da viagem no tempo não é onde, é quando. Eu quero voltar na Alemanha na época de 1700 e tal. Como é que você vai chegar lá? Que cálculo você vai fazer? Qual a base para chegar lá? Qual a certeza que você vai ter que você vai chegar no dia que você quer? Eu quero chegar eu quero chegar no nascimento de Albert Einstein. Tá. Quando que Einstein nasceu? Você dá um Google aí e pesquisa. Beleza, sei a data, sei o dia. Agora, em que cidade? Beleza, descobri a cidade. Beleza, em que bairro? Eu quero aparecer dentro da casa dele quando ele estiver nascendo, para eu conhecer os pais dele. Como? Entendeu? É muita matemática envolvida. Uma viagem no tempo, ela não é linear. O tempo é linear, mas a viagem no tempo não seria. Porque você teria acesso a todo o fluxo do tempo. E o fluxo do tempo é imparável. Enquanto eu estou falando, o tempo está seguindo. Esse vídeo continua rodando. Então o fluxo do tempo é imparável. Enquanto eu estou falando, minutos estão indo embora. Então, o fluxo do tempo é imparável, é contínuo e imparável. Então não é ir na padaria, é ir até onde Einstein nasceu. Um exemplo, tá? Como é que você vai chegar até Einstein? Então você vai ter que fazer cálculos matemáticos extremamente complexos. E se você errar, você pode cair na morte de Einstein, ou num futuro onde Einstein nunca nasceu. Ou pior, você pode ser estilhaçado pelo contínuo espaço-tempo. Então, na implicação teórica, o poder do número 5 é um dos mais poderosos da Umbrella Academic. Mas eu não considero ele o mais poderoso. O mais poderoso para mim é o da Rumor, porque é mais fácil de controlar e tem uma grande gama de habilidades, que eu já expliquei, está no card aí. Mas no caso do número 5, é muito complexo. Os portais espaciais, que você usa dentro da mesma linha do tempo, tipo daqui para a padaria, beleza. Agora, se você for viajar no tempo, mesmo que você acerte a linha do tempo em que você quer ir, mesmo que você, por algum cálculo matemático milagroso, acerte qual o ideal que você quer ir. Se você matar um rato, se você matar uma borboleta fora do lugar, você pode criar um efeito cascata que altere o futuro. Então você não sabe quais são as consequências disso. Isso se você acertar os cálculos, porque tem a capacidade de você errar. E errar é muito mais fácil do que acertar, na real. Então, eu não considero o poder de viagem no tempo tão útil, por causa das consequências que ele gera. Muita gente pega o poder do número 5 e coloca ele em uma escala muito poderosa.
E até seria, se ele pudesse realmente controlar e saber onde está indo. Mas ele não sabe. Ele precisa de cálculos matemáticos. E como a gente já estudou matemática na escola, principalmente do ensino médio, a gente sabe que matemática não é uma coisa muito fácil. E se o cara errar uma vírgula, um número decimal, ele pode acabar estilhaçado no fluxo do contínuo espaço-tempo. Então, eu não arriscaria. E você? Arriscaria? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.